E aí, depois de cometer esse erro absurdo na fase da abertura, eu fiquei muito desanimado, assim, muito desanimado. Vamos de E4? Hoje foi o dia do capítulo, porque a Kátia ela não gosta que escreve em maiúsculo, né? Ela já disse algumas vezes. E agora ela mandou uma mensagem ali em maiúsculo que o Capitchesa, eu acho que ele estava esperando toda a vida para poder mandar. Kátia, por favor, evite o caps lock. Acho que hoje foi o dia da vingança ali. Vamos de bispo C4? O Rodrigo Caetano disse: o que aconteceu? Não sei, agora fiquei preocupado, Rodrigo Caetano. Não sei o que aconteceu. Esse é um bom lance. Quer dizer, esse é um lance jogável. Ah, não, esse. Ah, não, pera aí, RS97, porque a ideia toda de jogar cavalo G4 era que quando eu tomo, você joga cavalo por D4. O que eu suspeito que aconteceu aqui, pelo que eu estou entendendo, é que o RCS97 jogou cavalo G4 sem perceber que dama por G4 era possível. E aí ele já fez D6 na sequência, um pouco desanimado por ter esquecido o cavalo ali atrás. Essa é uma coisa importante, gente. Não desanimem depois de cometer um erro no xadrez. Porque o que acaba acontecendo é que você acaba cometendo um outro muito mais grave na sequência. Geralmente um erro só, inclusive, não é o suficiente para perder um jogo. O problema são os que a gente vai cometer depois de cometer o primeiro. Por isso que o desespero não ajuda. Porque, claro, agora eu vou salvar a minha peça e aí sim já não tem mais muito como sobreviver. Aí sim não tem como sobreviver. O Israel disse, pendurei mesmo. Ah, eu tô jogando com o Israel, né? Então Israel, então não esquece disso. Numa próxima. Peraí, o Israel abandonou? Não. Ah não, o Israel tá pensando. Vamos de dano D2. Não, é uma coisa terrível, né? Porque. Inclusive, uma das partidas mais dolorosas que eu joguei recentemente, que foi uma partida que eu perdi no Equador para o Kevin Corey, que é um grande mestre peruano, é, foi exatamente. Foi dolorosa porque, assim, se eu não perdesse dele, eu estava praticamente classificado para a Copa do Mundo. É, e eu acabei perdendo. Imaginem que nesse momento que a gente jogou, eu tinha 2,5 pontos a mais do que ele no torneio. Então, assim, ele vinha fazendo um torneio. Ele vinha fazendo um torneio ruim e eu estava liderando, né? Então as coisas estavam caminhando bem. Mas aí eu perdi a partida para ele e foi justamente desse jeito. Eu cometi um erro muito absurdo, assim, na fase da abertura. E aí, depois de cometer esse erro absurdo na fase da abertura, eu fiquei muito desanimado, assim, muito desanimado com tudo, sabe? E o meu adversário, ele me deu pelo menos duas chances de voltar para a partida e não perder mais. Pelo menos duas. Mas aí você já tá tão chateado que você nem vê mais chegando, sabe? Então, esse é um erro muito comum entre os jogadores de xadrez, realmente. Tá jogando em qual site? Geralmente eu tô jogando no chess.com. Pelo menos até hoje, né? Valeu pela partida, Israel. Não, mas foi o momento ali do cavalo G4, né? Que acabou.
definindo. Vou jogar com o Luiz. E4, C5. Os dois são gordinhos. Não, mas o Jô era um gênio, né? Assim, eu assisti, não sei se eu assisti todas as entrevistas do Jô, mas eu assisti quase todas. Quando o programa estava no ar. Porque eu achava ele muito inteligente. E eu estudava de manhã, esse que era o problema. Então eu ficava assistindo o Jô até muito tarde. E eu tinha escola no outro dia, porque era a época de escola ainda. Mas eu não conseguia perder, eu simplesmente não conseguia. Porque eu achava ele demais. Inclusive, uma das coisas mais tristes da minha vida foi quando a minha escola fez uma excursão para participar do jogo. Até aí tudo perfeito. E eles marcaram exatamente num dia que eu tinha que viajar para um torneio, né? Eu lembro que aquilo me causou muita raiva deles. Mas enfim. Agora já passou. Pensando bem, não passou ainda. Mas eu tô na expectativa de que um dia vai passar. Mas como por enquanto faz só 10 anos que isso aconteceu, ainda não deu tempo de eu entender realmente o porquê foi marcado naquela data específica. Vamos de bispo B7, talvez? Torre C8. Cavalo D7. Cara, o Luiz joga muito bem também. As pessoas aqui do canal. As pessoas aqui do canal têm jogado muito bem as partidas, inclusive. Canceriano rancoroso. Não, só que não deu tempo ainda. Por exemplo, daqui a pouco tá completando 15 anos. Eu acho que até lá eu já consegui superar essa história. Ou 15 anos não é um tempo legal para você perdoar uma pessoa. Por uma coisa que provavelmente ela nem fez de propósito. Quer pôr? Então, não. O Kasparov é um exemplo, né? O Jô entrevistou o Kasparov. A diferença que eu vejo entre o Jô e os caras do Flow é que é uma pegada diferente, né? O Jô era um intelectual, sei lá. Então ele realmente... E ele tinha uma... Pelo que todo mundo conta, a equipe de pesquisa ali da Globo é muito bem preparada, né? Os caras do Flow, eles têm uma proposta diferente ali. Eu não sei se vocês acompanham. Mas eles falam que eles realmente preferem não saber nada da pessoa, na maioria dos casos. Porque eles acham que isso acaba fluindo melhor a conversa depois. Porque a proposta do programa é que seja uma coisa, assim, mais... o mais informal possível, né? E, pra ser sincero, eu acho que, no fim das contas, eles têm razão, né? Porque o programa deles tá fazendo um super sucesso. Opa, obrigado pelo superchat, JVEC e também Gia Carlos. Eles fizeram de propósito. É possível. Isso é o que me incomoda mais. Não, porque assim, os amigos mais próximos que eu tinha na escola sabiam disso, né? Então, quer dizer que eu era completamente viciado pelo jogo, porque eu ficava falando disso, né? Imaginem vocês quantas pessoas na minha sala de aula com 15 anos ficavam falando do jogo. Não tinha muitas. Não era tão difícil de lembrar, vamos dizer assim. Não era tão difícil assim de lembrar. Vamos de bispo por? Caramba, o JVEC é um personagem interessante aqui do canal.
O Luiz jogou muito bem aqui essa partida. Chegou um momento ali que a falta de tempo acabou pesando um pouco. Mas